O Japão é considerado a terceira maior economia do mundo e já foi a segunda maior economia do mundo. Perdeu o posto para a China. No ano de 2010, a China se tornou a segunda maior economia do mundo, mas o Japão não deixou de ter uma economia também bastante influente no mundo inteiro e um papel, de certa forma, hegemônico, um papel político muito importante no mundo todo, mas principalmente ali na Ásia, né? Tipo, o Japão durante muito tempo foi a maior economia da Ásia. E hoje é a segunda maior economia asiática e a terceira maior economia do mundo. E é um país que desempenha uma influência política, econômica, cultural muito forte. Ontem eu estava falando um pouquinho sobre a questão física, né, do território. Eu vou terminar essa parte e a gente adentra em outras questões do Japão. Então, o Japão é considerado o país do sol nascente, a gente falou isso ontem, porque o país se localiza na parte leste do globo, né, no extremo leste do globo, na parte mais à direita ali do mapinha do mundo, quando vocês analisam, está na parte leste, está no extremo leste. Cerca de 80% do território do Japão é composto por montanhas. O país é pobre em termos energéticos, tipo, eles são muito dependentes da compra de alguns recursos energéticos, como petróleo, gás, carvão, por não terem abundância no seu território e não suprir também sua necessidade, que eles precisam bastante. Vamos falar um pouquinho também lá na frente, a questão da energia nuclear, que era um país que vinha desenvolvendo muito até 2011, seu setor nuclear. Eles tinham cerca de 50 reatores nucleares funcionando no ano de 2011, e aí houve um grande abalo sísmico lá na costa litorânea do país, que provocou a formação de um tsunami, e esse tsunami acabou atingindo uma usina lá na região de Fukushima, uma usina nuclear. E aí, a partir de 2011, o Japão, com o desastre que ocorreu lá, que é considerado o maior acidente nuclear, algumas pessoas já consideram como o maior acidente nuclear da história, não em termos assim de mortes e tudo mais, mas tipo do que ocasionou em si. E aí o Japão começou a mudar essa política energética deles, embora eles ainda sejam muito dependentes, de certa forma, de fontes de energia não renováveis, né? A energia nuclear, ela também é uma energia não renovável. Eles não deixaram de ser dependentes dessas energias não renováveis. Embora o país venha, o livro vai mostrar já já, que eles vêm investindo atualmente em algumas fontes de energias renováveis, como alternativa, né? Como, por exemplo, a energia solar. Então, vamos lá. Então, é um país pequeno, eu falei até isso ontem, né? O Japão é um paizinho que, se você notar aqui, ó, é composto por ilhas, tipo, é um país formado por cerca de 3.400 ilhas. E aí, tem 4 ilhas que são bem, bem importantes aqui, que são as maiores, que é Honshu, Hokkaido, Shikoku e Kyushu, que é onde se concentra mais pessoas e mais serviços, mais indústrias, enfim. Tóquio é a capital do país, ó, Tóquio está aqui nessa região, está evidenciado aqui no mapa. Se vocês prestarem atenção, é um país que grande parte das pessoas vão se localizar, vão se situar nas faixas litorâneas, ó. Cerca de 20% do Japão, do território do Japão, é composto de planícies e planaltos, que são as áreas que o pessoal mais habita, né? Que propicia a habitação, né? De certa forma, a sobrevivência das pessoas no local. Como eu falei, cerca de 80% do Japão, do território do Japão, é composto por montanhas. Então, os locais mais habitados aqui são esses locais na proximidade com o oceano, com o mar, né? Tanto pela questão de que, pela questão do relevo, fica melhor deles se situarem, né? De se fixarem, e também pela questão da sobrevivência, né? O mar, ele propicia uma forma também de sobrevivência, porque de lá é retirado alguns animais que são necessários para a alimentação, também atividade pesqueira, né, que é muito importante, como também um fluxo, um meio de saída para a exportação de produtos e também recebimento de matéria-prima, de recurso energético, etc. Mas, basicamente, a maior parte das pessoas do Japão vão habitar essa faixa litorânea, tá vendo? E algumas partes no interior, que são um pouco mais baixas, como, por exemplo, áreas de planaltos. Né? Planalto é um tipo de relevo que tem uma elevação maior do que o seu entorno, mas não chega a ser tão alto como, por exemplo, uma montanha, não se compara, né? E tem um topo, geralmente, um topo relativamente plano, ou arredondado, ondulado, certo? Então, grande parte das pessoas vão habitar ou áreas de planícies litorâneas ou áreas de planaltos no Japão. Justamente por causa dessa questão de que o território, boa parte dele é composto por montanhas. Aí sim, aí o Japão se localiza numa área de encontros de placas tectônicas, portanto, é um país muito afetado por atividade sísmica. Tanto vocês vão encontrar a presença de vulcões ativos, como outros vulcões que não estão em atividade no país.
e aí nas proximidades, porque justamente por causa da sua localização, né? O país se localiza no encontro de placas tectônicas. Se eu colocar aqui um mapa de placas tectônicas, eu vou tentar abrir agora, aí vocês vão ver. Que o Japão está mesmo numa área bem perigosa, digamos assim. Mas como eu falei ontem, eu até mencionei isso para vocês, que o país, por ele se situar nessa região de choque, de encontro, de limites de placas tectônicas, mapa de placas tectônicas, eles meio que já criaram uma infraestrutura para se adequar a isso, né? Tipo, a infraestrutura do país é uma infraestrutura flexível, que se adapta aos grandes abalos sísmicos que ocorrem, né, no país. Que eu vou mostrar aqui agora para vocês. O mapa não está muito bom, não, mas dá para entender um pouco. Vamos lá. Novo compartilhamento, por aqui. Estão vendo isso aqui já? Ó? Esse mapinha. Não está muito bonitinho, não está muito nítido, não, mas dá para vocês perceberem. O Japão está por aqui, ó. Onde está esse número 2 aqui, ó. Está bem próximo aqui desse número 2, tá vendo? Está por aqui. No caso, o Japão, ele está numa área de choques de placas, tá vendo? Ó? Essas setinhas aqui indicando que está havendo um choque convergente na mesma direção de duas placas tectônicas, né? Tá na área o Japão também se localiza numa área de Círculo de Fogo do Pacífico, que é a área mais ativa tectonicamente do mundo, é onde ocorre maior atividade vulcânica, sísmica, maior quantidade de terremoto, obviamente, de maremotos, de formação de tsunamis no mundo inteiro. Toda essa região aqui é uma área muito ativa. Também uma área de falhas geológicas. Então, é por isso que o país, ele meio que, com o tempo, começou a se adequar a essas condições e a construir uma infraestrutura aí que seja capaz de eles resistirem, né, a um abalo sísmico que venha, sei lá, destruir os prédios, as casas, etc. Não é que eles dominam 100%, mas tipo, eles já têm uma certa habilidade, digamos assim, com isso que vem ocorrendo pelo território onde eles se situam. Beleza? Aí, em relação ao aspecto físico também, aqui o livro vai destacar a questão dos ventos frios que vem dessa parte norte aqui. Essa parte norte do Japão, ela recebe ventos frios e secos vindo dessa região aqui da Rússia, essa parte norte aqui do Japão, tá vendo? Ventos frios e secos. E como essa região aqui é de uma região de latitude mais elevada, tipo, tá bem próximo ao Polo Norte, né? Então, aqui é uma região, essa parte norte é uma parte mais fria. E dificulta até certo ponto a agricultura em alguns locais, por ser mais frio, por causa dos ventos secos também. Mas, de certa forma, não deixa de ser importante do ponto de vista pesqueiro, né? Por estar aqui localizada, tem uma área também litorânea considerável. Então, a civilização milenar, a gente sabe, acho que você já ouviu falar que o Japão é uma civilização milenar, né? Até o século XIX, o Japão era um país praticamente feudal, né? Eles tinham a principal atividade econômica do país era a agricultura, e era uma agricultura para subsistência, isso no século XIX, sabe? E era um país muito fechado para o mundo, o Japão. Era um país muito fechado. O Japão só veio começar a se abrir mesmo para o mundo com um acordo que houve entre os japoneses e os estadunidenses. Houve um acordo, eu vou falar já desse acordo, no ano de 1853, metade do século XIX, e aí o Japão começou a se abrir, né, para o mercado internacional, para o sistema financeiro internacional que estava crescendo muito. Mas durante muito tempo o Japão foi um país fechado para qualquer relação comercial, seja o que for, com outros países do mundo. E aqui faz um resumão, um pouquinho, do que foi a história do Japão. O primeiro governo centralizado que o Japão teve foi por volta do século IV. Foi instituído por volta do século IV. E aí, nesse período, houve a unificação de reinos, porque existiam vários territóriozinhos dentro do Japão, que cada um tinha sua representatividade, tipo assim, uma pessoa que governava e tudo mais. Eram reinos mesmo. E aí, no século IV, houve uma unificação desses reinos. Foi a primeira vez que o Japão teve um governo centralizado, foi no século IV. Aí, com o tempo, esses reinos, embora houvesse uma unificação entre eles, né, no século IV, formando um só, eles meio que não eram amiguinhos, não eram reinos que eram amiguinhos. E aí eles ainda rivalizaram, continuaram rivalizando, né, pelo poder. Surgiram a classe dos samurais, que eram os guerreiros, né, que eles tinham essa função de recrutar diversos clãs para defender o território. E aí os samurais começaram a se tornar muito poderosos, porque como eles eram guerreiros,
e criou-se essa figura daquela pessoa que protege o território, enfim. E aí criaram a imagem dos samurais como um povo muito importante, influente, e realmente é. Né? Realmente foi, realmente é ainda, faz parte da cultura, da história do Japão. Sendo que os samurais começaram a ganhar tanto poder do ponto de vista não só militar, mas do ponto de vista político também. E aí criaram uma classe chamada classe do shogunato, que era a classe dos samurais, né? Os guerreiros no poder. Ou seja, esses samurais, eles começaram a se aliar ao imperador e fazer força, somar forças, né, com o imperador. Então, criou-se a classe do shogunato, que eles faziam parte. E esses shogunatos, eles, de certa forma, participavam do governo. É tanto que tinha momentos que a gente não sabia. A gente não sabe definir muito bem se o governo do Japão estava tendo um regime imperial ou um regime militar, né? Pela classe dos shogunatos, pelos samurais. E teve até momentos que coexistia, tipo assim, existia tanto um governo, era um governo simultâneo, tanto militar quanto um governo que era imperial. Porque o Japão até hoje é um país que tem eles são uma monarquia, né? Até hoje é uma monarquia. Eles não deixaram de ser ainda de ter essa figura do monarca, daquela pessoa lá regendo. Mas eles têm eleições, eles têm um primeiro-ministro, eles têm um parlamento, certo? Eles têm, mas ainda tem essa figura de uma classe dominando o país. Por isso que eles são uma monarquia parlamentar. Ok? Até agora? Aí aqui vai falar um pouquinho do século XVII ao século XX, ao século passado, né? Aí diz assim, ó. No século XVII, em mais ou menos 1641, o país, eu falei que até o século XIX o Japão era um país muito fechado, né, para o mundo, realmente era um país muito fechado. Olha aí, no século XVII eles começaram a expulsar algumas pessoas do país, né, do Japão, todas as pessoas que eram estrangeiras e que, se você não fosse, obviamente, chinês, ou se você não fosse holandês, eles começaram a expulsar essa galera. E começaram a fechar os portos. Ou seja, o Japão, no século XVII, se fechou, geral, para o mundo. Começou a se fechar. Era um país meio que autossuficiente, tipo, produzia aquilo que necessitava. Então, até o século XIX, o Japão passou por um momento aí de isolamento. Tipo, era um país fechado. Não se conectava praticamente com qualquer outro país, porque, de certa forma, fazia parte ali daquela cultura, do modo como eles viviam e tudo mais. Mas aí eu falei para vocês que no século XIX isso começou a mudar, né? Até o século XIX o Japão tinha uma figura de um país feudal mesmo, tipo um país fechado, um país autossuficiente e tudo mais. Mas aí no século XIX a gente começou a vivenciar o quê? Já estava acontecendo a Revolução Industrial, né? Já tinha começado metade do século XVIII. E aí havia necessidade, o mundo ocidental e capitalista estava se desenvolvendo. E o Japão fechado, né? Mas aí o mundo capitalista precisava de quê? Precisava abarcar novos territórios, novos mercados consumidores. E aí os Estados Unidos começou a se aproximar do Japão. No ano de 1853, como eu havia falado, metade do século XIX, houve uma aproximação entre Estados Unidos e o Japão, né? E aí o que é que aconteceu? Houve uma aliança do oficial da Marinha dos Estados Unidos com um representante do Japão, para ver se o Japão decidia abrir os seus portos, pelo menos para os Estados Unidos. E aí houve isso, o Japão realmente se abriu para os Estados Unidos, começou a manter relações ali, de certa forma, iniciais com os Estados Unidos e se abrir para o mercado externo. Aí, em 1868, um tempinho depois de quando o Japão começou a manter relações com os Estados Unidos, em 1868, o poder imperial foi restabelecido no Japão, né? Se tornou realmente o poder imperial centralizado e tudo mais. E aí começou um período chamado a Era Meiji. A Era Meiji no Japão é o período que vai de 1868 a 1912. Esse imperador chamado Matsuhito, eu chamo Matsuhito, não sei como é que pronuncia em japonês não, mas enfim. Ele comandou o país, né? Ele marcou realmente esse período da Era Meiji. Nesse período, de 1868 a 1912, o Japão começou a investir maciçamente
no seu setor de infraestrutura, reestruturar sua economia, modernizar o país, tanto politicamente quanto socialmente. Começou a implantar indústrias no país, né? Todas aqueles setores que o setor privado não conseguia dominar, o governo do Japão começou a criar indústrias nesses setores, né? E aí, com o tempo, o Japão foi criando grandes conglomerados industriais, né? Com o tempo de início, as primeiras indústrias eram do setor estatal, eram do Estado, eram públicas, mas aí algumas foram vendidas depois, e nem por isso deixaram de ser grandes empresas, obviamente, mas de início, o Japão foi um país que se industrializou principalmente pelo apoio do Estado, de início. E depois também, a gente vai ver que depois vai ter essa influência do Estado na economia, até o momento atual, praticamente. Eles são uma monarquia, né, parlamentista. E aí, de início, né, no início dessa era Meiji, finalzinho aí, a segunda metade do século XIX até esse início do século XX, o Japão começou a se industrializar e se modernizar. Verdade. Começou a criar várias indústrias, a investir no setor bélico, de proteção também do território. Na verdade, quando você vai pesquisar sobre a primeira forma de produtividade industrial do Japão, as primeiras formas de produção industrial do Japão, vocês vão ver que até a Segunda Guerra Mundial, o Japão era um país que investia muito no setor bélico, até a Segunda Guerra Mundial. Mas aí, com o final da Segunda Guerra Mundial, você já deve ter ouvido falar o que aconteceu com o Japão, com a Segunda Guerra Mundial, né? O país foi atacado, sofreu aí, foi cobaia das primeiras bombas atômicas, duas cidades foram altamente destruídas, que foi Hiroshima e Nagasaki, pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, o Japão teve que se render, e ele se rendeu, obviamente, estava destruído, né? Se rendeu, e os Estados Unidos o Japão meio que foi obrigado a atender alguns privilégios, digamos assim, algumas estratégias dos Estados Unidos. Os Estados Unidos lançou bases militares no Japão, permaneceu no país, controlando o país até 1951, mais ou menos, controlando mesmo o país, com pessoas lá dentro e tudo mais. Impediu o Japão de investir no setor de armamentos, né? Eles não podiam mais fabricar armamentos de guerra pós Segunda Guerra Mundial, sofreram isso aí. Na verdade, o Japão só voltou a investir maciçamente no setor de segurança praticamente no final do século XX, que os Estados já tinham saído, eles já tinham montado uma outra forma de industrialização, o país tinha crescido muito pós Segunda Guerra Mundial, porque com o final da Segunda Guerra Mundial, o Japão, ele obviamente estava arrasado. E aí os Estados Unidos tinham muito medo de que a onda comunista se espalhasse pelo mundo, né? Porque a União Soviética, na Segunda Guerra Mundial, já era uma potência comunista. Que se disse é comunista, a gente sabe que não era comunista, mas se disse é comunista. Enfim. E aí, como os Estados Unidos tinham muito medo que outros países do mundo aderissem ao comunismo e tudo mais, montou dois planos de reconstrução, um para a Europa, que vocês já ouviram falar muito, que é o plano Marshall, né? O plano de reconstrução europeu, e o plano de reconstrução asiático, porque havia também o plano de reconstrução, financiamento de reconstrução de alguns países asiáticos. E o principal deles era justamente o Japão, né? O Japão, então, com o final da Segunda Guerra Mundial, recebeu massivos investimentos dos Estados Unidos para se reestruturar, e isso aconteceu, vamos falar já disso aí. E foi o país que mais cresceu pós Segunda Guerra Mundial, né? Foi o país que mais cresceu em níveis econômicos. Tinha alguns momentos, mais ou menos de 1953 a 1975, né? O Japão, ele tinha alguns anos que ele chegou a crescer mais de 13%, né, em níveis econômicos. Então, isso é muita coisa. Tô falando muito rápido. Tô dando para entender. Tá. Então tá dizendo aqui no início da Era Meiji, né? Sem abrir mão da sua cultura milenar, o Japão imperial se abria para o Ocidente. Foi quando o Japão começou a se abrir mesmo para o mercado externo, principalmente para as economias capitalistas, né? No início dessa Era Meiji. E começou a se modernizar, se reestruturar do ponto de vista econômico e a implantar as primeiras indústrias. Isso é um fato. Isso aí começou nessa Era Meiji, certo? De 1868 a 1912. Mas detalhe, o Japão é um país que não é rico em recursos minerais. Tipo, eles não são ricos. Principalmente recursos energéticos. É um país que não é rico. E aí, para começar essa fase de indústria, né, de industrialização do país, eles começaram uma corrida imperialista. Então, do final do século XIX para o início do século XX, o Japão começou a corrida imperialista. Ele invadiu a Coreia, onde em 1910,
invadiu a Coreia e comandou a Coreia durante... Peraí. Ah, sim. Celeste está tentando entrar e Carlos tentando entrar. Invadiu a Coreia em 1910, invadiu uma região ao norte da China, chamada Manchúria, que também era rica em recursos minerais. Enfim, começou a invadir, começou a fase imperialista do Japão. Quando o Japão, nessa era Meiji aí, ele começa a se industrializar e ele percebe que era necessário recursos naturais, era necessário matéria-prima para suas indústrias, então eles não tinham isso, não é um território rico em recursos naturais, né? Enfim, e aí eles começam a corrida imperialista. Começam a busca por territórios, por dominar territórios que tinham esses recursos naturais. Então, eles chegaram a invadir a Coreia, chegaram a invadir uma região da Manchúria, que é o que está falando aqui, ó, logo em seguida. E aí, por exemplo, a Manchúria é uma região rica em minério, já falei. A Coreia era uma região muito rica também em relação a minérios, ó, como o carvão e o ferro, essencial para as primeiras indústrias, né, que surgiam. Principalmente as indústrias siderúrgicas, enfim. E aí, o que é que acontece? Como o Japão ele chegou a dominar a região da Manchúria, que estava na região que pertencia à China, né, ao norte da China, e chegou a dominar a Coreia até a Segunda Guerra Mundial. Se vocês não sabem, até a Segunda Guerra Mundial, o Japão ele dominava a Coreia. Quando o Japão perdeu a Segunda Guerra, ele teve que vazar, né, da Coreia, mas ele chegou a dominar a Coreia durante muito tempo. E tem até umas histórias aí mirabolantes, né, bem interessantes para vocês analisarem. Vão pesquisar aí o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial com a Coreia, que vocês vão ver que o Japão foi um dos países que mais explorou o povo coreano. Explorou mesmo. Sim, aí, por causa o Japão, nessa corrida imperialista dele, né, começou a dominar outras regiões, verdade, do final do século XIX ao início do século XX. E aí, a Rússia, ela meio que começou a rivalizar com o Japão, né? Começou a rivalizar com o Japão também. Houve uma guerra entre Japão e Rússia, que em 1904 e 1905, pela disputa por esses dois territórios aqui que o Japão tinha interesse, né? Que era a Manchúria e a Coreia. E aí entraram em disputa a Rússia e o Japão. Quem ganhou foi o Japão, essa disputa. Até hoje rola meio com atrito nessa região aí onde o Japão tá, na Ásia, né? Em torno de Japão, China, Rússia, Coreia. Rola um certo atrito entre esses países. E isso é um atrito que perdura que vem desde o século XIX até o momento atual, pela posse de alguns territórios. Mas começou nesse tempo aí que o Japão estava se industrializando no século XIX e precisava de recursos naturais, né? Tanto fonte energética para suas indústrias, para movimentar as indústrias, quanto a questão da matéria-prima para produzir produtos. E aí, houve essa guerra aqui entre a Rússia e o Japão ganhou, tipo, se tornou bambambam da Ásia, né, início do século XX. O bambambam começou a monopolizar o mercado asiático e ganhou parte das ilhas Sakalinas. Essas ilhas aí, hoje em dia, a Rússia, ela meio controla, e o Japão disse que uma parte dessas ilhas faz parte deles, né, que é deles. Mas, tipo, a Rússia diz que não. Então, rola uma treta ainda até hoje com a Rússia em relação a essas ilhas Sakalinas, que o Japão tinha conquistado nesse período aqui, essa primeira guerra que houve aqui, em 1904 e 1905. Ao iniciar a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial vai de 14 a 18, né? Durou 4 anos. Ao iniciar a Primeira Guerra Mundial, o Japão conquistou importantes mercados, principalmente países europeus, que estavam debilitados, estavam envolvidos na guerra, né? No conflito. E aí o Japão, começou a bombar no início do século XX. Eu falei que no século XIX eles começaram a se industrializar, né? Mas no início do século XX, com a Primeira Guerra Mundial, o Japão meio que começou a abarcar ali uma série de mercados. Países que estavam envolvidos em conflitos, começou a comprar muitos produtos japoneses. E foi quando o Japão começou a bombar no mundo. Em vários setores, e aqui o livro destaca alguns setores, como a indústria naval, setores de produtos do setor naval, a indústria química, têxtil, de adubos, de medicamentos, e por aí vai. Começou a invadir os mercados europeus. Isso, Primeira Guerra Mundial, né? Aí, durante a Primeira Guerra Mundial e até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial, surgiram vários conglomerados no Japão. Seria um conglomerado industrial, professor. Tipo, grandes empresas industriais surgiram no Japão, né? Da Primeira Guerra até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial. E aí, como é que eu posso dizer? Essas zaibatsus, porque eram chamadas de zaibatsus, esses grandes conglomerados industriais que surgiram no Japão, né, da Primeira Guerra até a Segunda Guerra Mundial,
eles se tornaram muito poderosos. Alguns zaibatsu se tornaram holdings. O que é um holding? É uma empresa que domina ações de várias outras empresas. Vocês viram isso já esse ano? Uma holding é uma empresa que detém as ações de várias outras empresas. Então, imagine, durante a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, o Japão cresceu muito a níveis industriais, principalmente na Primeira Guerra, né? Já começou a bombar na Primeira Guerra. O país não teve essa presença na Primeira Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial entrou em 1941. Principalmente, né? Com o ataque lá em Pearl Harbor, a base naval dos Estados Unidos no Havaí, que é quando os Estados Unidos entram na guerra. Mas, enfim, então o Japão ele começou a bombar com essas zaibatsus, com esses grandes conglomerados industriais, principalmente na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial. Com o final da Segunda Guerra Mundial, esses zaibatsus aqui vão começar a ser dissolvidos com o tempo, por causa do conflito, né? O país estava arrasado, vamos falar já disso aí. Pós Segunda Guerra Mundial, mas até a Segunda Guerra Mundial, essas zaibatsus, esses grandes conglomerados industriais que existiam no Japão, bombaram, né? Algumas dessas empresas aqui, a gente sabe que elas existem até hoje. Como, por exemplo, acho que a mais conhecida dessas daqui que vocês vão ver é a Mitsubishi, né? A Mitsubishi, acho que algum de vocês já ouviram falar nela, que é uma empresa que existe até hoje, ela é muito, muito famosinha no mundo todo. Então, Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, não sei como é pronunciado em japonês, né? Yasuda e Daishi, né? Foram alguns das zaibatsus, desses grandes conglomerados industriais que surgiram no Japão, certo? E que, tipo, bombaram da Primeira Guerra até a Segunda Guerra Mundial. Olha aqui, ó, uma delas. Sumitomo Mitsui. Foto 2011. Existe, né? Aí agora o Japão nas duas guerras mundiais. Após a Primeira Guerra Mundial, a gente já falou o que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, né? O Japão começou a produzir e a exportar bastante produtos, principalmente para mercados europeus, países europeus. Países que estavam envolvidos no conflito, tinham parado sua produtividade, né? Começaram a comprar bastante do Japão. E os produtos do Japão começaram a se tornar muito famosos por serem produtos bons, baratos, de ótima qualidade. Então, após a Primeira Guerra Mundial, 1918, vai de 14 a 18, após a Primeira Guerra, os produtos japoneses já tinham chegado, né? Já tinham atingido o espaço do mercado mundial. A quebra da Bolsa de Valores de 1929, aí vem isso aí, né? Houve a quebra da Bolsa de Valores de 1929, nos Estados Unidos, que atingiu o mundo todo. Houve isso. Houve algumas campanhas também militares da China em prol do controle da Manchúria, que o Japão tinha tomado, lembra? O Japão tinha invadido, no início do século XX, tinha invadido a Manchúria. Isso, de certa forma, começou a afetar a economia japonesa. Beleza. Mas o Japão continuou sendo uma economia em prosperidade, após a Primeira Guerra Mundial. Teve esses dois empecilhos aí, a crise de 1929 e a China tentando retomar o poder sobre a Manchúria, que o Japão tinha invadido, mas os japoneses continuaram até a Segunda Guerra Mundial sendo um país de economia ali em ascensão. Beleza. Após uma década, os Estados Unidos suspenderam a venda de matérias-primas para o Japão e aí veio a sanção, né? Em 1941, o que aconteceu? Os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial justamente porque o Japão praticou ali um ato, bombardeou a base naval dos Estados Unidos no Havaí, né, no Pacífico. E aí é quando os Estados Unidos entram no conflito, mas só 4 anos depois, em 1945, salvo engano, agosto de 1945, se eu estiver errada, me diga aí, os Estados Unidos vai dar o desconto, né? Ele, peraí, não vai ficar assim não, viu o que aconteceu em 1941? Olha aqui, a gente estava produzindo as primeiras bombinhas atômicas, vamos testar em vocês? Vamos? Aí pronto, explodiu 2 cidades no Japão, né? Hiroshima e Nagasaki. O Japão se rendeu, teve que se render, obviamente, e foi aquilo que eu estava falando agora há pouco, né? O país, ele sofreu algumas sanções por causa que ele perdeu, obviamente, estava arrasado. Houve a dissolução de algumas zaibatsus, houve a dissolução de alguns zaibatsus. O território japonês foi ocupado por tropas estadunidenses até 1951. Foram proibidos de terem armamentos em massa, né, de produzir armamentos em massa. E, a partir desse período aí, a gente vai começar a analisar o Japão de um outro ponto de vista. Se até a Segunda Guerra Mundial o Japão era um país que investia maciçamente no setor bélico, após a Segunda Guerra Mundial vai mudar a lógica do setor econômico do Japão, porque o Japão agora vai começar a investir em outros setores.
os Estados Unidos meio que proibiu, né, deles investirem nesse setor bélico. Então, eles tinham que se atentar, fazer outra coisa. Aqui tem uma imagenzinha, ó, o Japão se rendeu à Segunda Guerra Mundial após o bombardeio nuclear das cidades de Hiroshima e Nagasaki. Agosto, olha aí, tá aqui a resposta. Agosto de 1945, eu não estava lembrando se era agosto. Agosto de 1945. Primeiras bombas. E aí veio o processo de reconstrução do Japão, né? Então, pós Segunda Guerra Mundial, o Japão teve que passar por um processo de reconstrução, tanto do ponto de vista de infraestrutura, quanto do ponto de vista da sua própria economia no todo, né? Teve que se modernizar, teve que se mecanizar, adotar novas estratégias industriais, investir em outros setores, né? E aí aconteceu essa reconstrução. É importante dizer que ela aconteceu com apoio financeiro dos Estados Unidos, como eu falei anteriormente. Os Estados Unidos tinham muito medo do comunismo se alastrar, né, pelo mundo. E como o Japão, eles já sabiam que o Japão era uma economia influente, uma economia em ascensão, né, pelo menos até aquele período ali antes da Segunda Guerra Mundial, até mais ou menos o final da Segunda Guerra Mundial, né? Era o país que estava em ascensão. Então, os Estados Unidos resolveu investir. Promoveram uma reforma agrária no país, as pessoas começaram a trabalhar muitas horas por dia, ganhando pouco, já existiu o espírito nacionalista. O japonês é um povo muito nacionalista, mas eles meio que colaboraram, incitaram cada vez mais esse sentimento nacionalista. E aí, pós Segunda Guerra Mundial, muitos japoneses começaram a trabalhar e a ganhar salários baixíssimos por isso. Mas eles trabalhavam em prol de reconstruir o seu país. Eles pensavam sempre nisso, vamos reconstruir nosso país. Então, e sem contar que o sistema financeiro, o sistema de trabalho do país, houve uma mudança naquele período para tentar se reerguer, para o país se reerguer. Então, o país se reergueu com a ajuda maciçamente das pessoas, dos trabalhadores, né? Começaram a investir no setor de poupança, a guardar muito dinheiro para movimentar o dinheiro nos bancos, e aí isso faz com que o país pegue esse dinheiro e invista em outras coisas, né? Isso é só uma das coisas que aconteceram. Então, aqui está dizendo, ó, o país investiu em infraestrutura e contou com financiamentos externos, principalmente de quem? Dos Estados Unidos. A gente sabe que esse período de reconstrução japonesa é o período da Guerra Fria, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, o período da Guerra Fria. Então, o Japão começa a se reerguer aí no início da Guerra Fria. E aí a gente vai ver depois que o Japão, quando se reergue, né? Consegue se reerguer pós-Segunda Guerra Mundial, ele começa a investir muito dinheiro. O país já tinha começado, principalmente aí na década de 60, tem até dizendo aqui, ó, na década de 60, mesmo com o mercado interno reduzido, os produtos japoneses já eram bem aceitos no mercado internacional. Teve um período, pós-Segunda Guerra Mundial, que grande parte, por exemplo, dos automóveis que eram vendidos nos Estados Unidos, tinha mais automóvel feito no Japão, produzido por empresa japonesa, vendido nos Estados Unidos, vendendo lá nos Estados Unidos, do que carros estadunidenses, que foram feitos por estadunidenses, vendendo nos Estados Unidos. Para vocês verem como o Japão bombou, né, nesse processo de reestruturação econômica. O que eu falei? Então, na década de 1960, sim, falei, os produtos bombaram no mundo. Os investimentos na melhoria da qualidade dos produtos foram significativos, assim como eles adotaram novas tecnologias para a produção dos seus produtos. E quando você passa a investir maciçamente em pesquisa, desenvolvimento, desenvolvimento de novos produtos e produtos de ótima qualidade, isso vai resultar em quê, minha gente? Alta produtividade. Então, a partir de 1960 em diante, e até um pouquinho antes, se a gente parar para pensar, os japoneses começaram a despontar a nível internacional como o país que estava mais crescendo a nível econômico, se tornando a segunda maior economia do mundo aí. Na década de 1980, o Japão já fazia parte das principais economias industriais do mundo. Eu tinha falado, mas... Base militar dos Estados Unidos no Japão, 2010, o país ainda é um país, de certa forma, dependente dos Estados Unidos, do apoio econômico dos Estados Unidos, não deixou de ser. Mas não com a posição subalterna, né? De jeito nenhum.